Brasil amanheceu gritando por uma nova realidade. Fiquem de olho bem aberto. Nossos dias têm sido assim, de surpresas e uma busca intensa pelos reais direitos. Em alguns momentos, vaias são ouvidas e vêm até de autoridades. Em outros momentos, mesmo com descontentamento, o orgulho de ser brasileiro. É hora de cobrar, saber de quem esteve no comando o que acontece nos bastidores. Recapeamento que eu não consegui fazer na quantidade que nós precisávamos. A quinta-feira foi assim, de manifestações. Olá, boa noite. E a manifestação em Sorocaba começou cedo com a concentração no Parque das Águas. Veja como foi. Os trabalhadores começaram a chegar ainda de madrugada. A todo instante, mais pessoas deixavam as fábricas para se concentrar no Parque das Águas. Perdidos. Tem muito trabalhador na avenida, tem muito trabalhador distante aqui do centro. A manifestação em Sorocaba segue a realizada em todo o país no Dia Nacional de Luta. Greves e mobilizações estão previstas ao longo do dia. A redução da tarifa. Sorocaba hoje tem a segunda maior tarifa do Brasil. É inacessível hoje para um filho de um trabalhador, muitas vezes, que faz universidade, com o ProUni e tal. É um custo que pesa ainda no orçamento familiar. 6 horas depois do início da concentração no Parque das Águas, manifestantes começaram a seguir pela Avenida Dom Aguirre até o centro. A Urbis, que administra o trânsito em Sorocaba, orientou os motoristas a desviarem do movimento. Os bancos do corredor central fecharam as portas aos clientes. A categoria tem reivindicações específicas. Nós temos um problema muito sério dentro dos bancos, que é o assédio moral. Todas as agências, de uma certa forma, acabam sendo assediados, no mínimo no cumprimento das metas abusivas. Então são bandeiras, né, que o movimento sindical carrega e que não é diferente na categoria bancária. Já no centro, a concentração foi na Praça Coronel Fernando Prestes. Lojistas foram obrigados a baixar as portas no meio do que seria um dia normal de vendas. Os manifestantes deixaram a Praça Coronel Fernando Prestes ao meio-dia. Rodovia interditada, bancos com atendimento comprometido, comércio com as portas fechadas e muitos pedidos de melhorias. Este também é o saldo das manifestações que marcaram a quinta-feira em Jundiaí. Os protestos reuniram 17 sindicatos, entre eles metalúrgicos, químicos e funcionários do ramo alimentício. Durante a manhã, um grupo de 100 manifestantes apresentou as pautas de cada categoria no centro da cidade. Representantes dos comerciários, gráficos e frentistas pediam redução da jornada de trabalho e o fim do fator previdenciário. Fizemos reuniões anterior para poder se reunir hoje, para fazer uma coisa bem feita, para não ter baderna, para não ter realmente fazer uma coisa para o trabalhador mesmo, sem problema. Quem já deixou de trabalhar pedia reajuste no valor da aposentadoria. Defasagem do nosso salário, né? Porque dia a dia você vê que vai defasando e o salário cai muito. Então a briga geral e a choradeira geral no Brasil todo é isso daí. 800 bancários cruzaram os braços em protesto contra um projeto de lei que abre espaço para a terceirização do setor. 20 agências ficaram fechadas durante o dia. Algumas funcionaram parcialmente. Nossa maior preocupação com relação ao projeto de lei 4330, que, se aprovado no Congresso, ele vai permitir a terceirização de todos os trabalhos dos trabalhadores, tanto da iniciativa privada como do setor público também. Mesmo com agências abertas em outras partes da cidade, clientes ficaram insatisfeitos. Prejudica um pouco a população, mas é um direito deles. A gente trabalha aqui no centro e aí tem que se deslocar para um outro lugar. Então eu trabalho aqui pertinho, seria mais fácil aqui, acaba dificultando a gente de estar usando aí o banco. Eu queria fazer pagamento hoje, eu não estou conseguindo fazer pagamento. Por quê? Porque os bancos estão fechados. Também durante a manhã, um outro grupo de sindicalistas se reuniu no Distrito Industrial. Em seguida, eles andaram por um trecho da rodovia Anhanguera, que liga a cidade à capital.
O protesto foi acompanhado de perto pela Polícia Rodoviária, que apontou caminhos alternativos para os motoristas. Mesmo assim, foi preciso ter paciência nos trechos por onde a manifestação passou. Depois de percorrerem 5 quilômetros, os manifestantes que saíram do Distrito Industrial por volta das 10 horas da manhã chegaram na Praça Pedro de Toledo no começo da tarde e se uniram aos sindicatos que já estavam aqui na região central. Comerciantes fecharam lojas com medo de vandalismo. Já neste comércio, o gerente optou por deixar as portas abertas. A gente acompanha não só os gerentes das lojas, como os outros também. A gente também está se importando com o manifesto deles, né? Mas eu acho que por ser uma manifestação pacífica, né, a gente acredita que não vai ocorrer nada de grave. Através da associação comercial que nós fizemos, foi para que todos os comerciantes permanecessem abertos, se assim desejassem. Adriana trabalha no centro de Jundiaí e usou o horário de almoço para dar apoio aos protestos. Sou a favor de uma mudança radical para o trabalhador, para o cidadão, assim no Brasil, sabe, para que mude, para que haja uma justiça social, o que não está acontecendo no momento. E ainda em Jundiaí, a coleta de lixo ficou paralisada desde as 7 horas da manhã. Os caminhões foram bloqueados pelo movimento sindical. A prefeitura informou que as coletas noturnas serão feitas normalmente. E até sábado, o volume de lixo acumulado será recolhido. Os bancos também devem funcionar normalmente amanhã. E a gente volta a falar sobre as manifestações que acontecem em toda a região. Agora há pouco, um novo protesto teve início na Praça Coronel Fernando Prestes, em Sorocaba. Aproximadamente 100 pessoas, entre estudantes e representantes de movimentos sociais, percorreram as ruas do centro. A Polícia Militar acompanhou a passeata, que deve se estender até o fim desta noite. Entre as reivindicações, pedem por melhorias na saúde e a tarifa zero no transporte público. Segundo a URBS, a Avenida Washington Luiz está interditada neste momento. E também acontece agora manifestação no bairro Cidade Jardim, onde moradores queimaram contêineres e pneus por conta de um atropelamento. Segundo a Polícia Rodoviária, a Raposo Tavares, em Sorocaba, não está interditada. Já em Jundiaí, a Anhanguera, que ficou parcialmente bloqueada no fim da manhã, como nós vemos na imagem, o tráfego agora é normal. E das 28 cidades da nossa área de cobertura, Jundiaí e Sorocaba foram os únicos municípios que tiveram protestos hoje. Aproximadamente 150 quilos de cocaína pura foram apreendidos na rodovia Castelo Branco, em Itu. A droga vinha de Cuiabá, no Mato Grosso, e seguia para São Paulo. Os 243 tijolos de cocaína estavam neste caminhão com placas de Goiás. O motorista, de 27 anos, natural do Paraná, afirmou à polícia que transportava a droga por R$10 mil. Recebemos uma informação no serviço de inteligência da rota de que no KM 82 da rodovia Castelo Branco estaria um caminhão com essas placas e que estaria transportando drogas. De posse das informações, viemos até o local indicado. Era um posto abandonado, que hoje é utilizado para descanso de motoristas de caminhão. Conseguimos abordar o motorista e ele nos indicou aqui, ele mostrou onde tinha um fundo falso, onde estavam as drogas. Várias canaletas até o fundo, até o meio da carroceria, com um cabo de aço aqui, ó, eles vão puxando o cabo de aço e vão vindo, ó, os tijolos da droga. Eles colocavam um toco lá para conseguir pescar essas drogas. O caminhão e a droga foram levados à Polícia Federal de Sorocaba. O delegado lembra da quantidade de entorpecentes apreendidos na região nos últimos meses. A Polícia Federal, de toda forma, continua um tanto surpresa pela quantidade de drogas que está sendo apreendida na região, e pela sofisticação do transporte também. A seguir, júri popular em Sorocaba define destino de jovem que mandou matar a família dele em Araçoiaba da Serra. E ainda nesta edição, entrevista com o ex-prefeito de Sorocaba, Vitor Lippe. O senhor criou várias secretarias e ele corta. Então o senhor mostra que esbanjava dinheiro, obras paradas. Não foi uma antecipação para um projeto político, uma campanha eleitoral? No planejamento não seria mais prudente, menos e melhor?
Já duram 10 horas júri popular em Sorocaba que coloca no banco dos réus Yuri André de Souza Milani Barizon. Ele é suspeito de ter mandado matar uma irmã e o padrasto, além de atirar na mãe e em outra irmã. O crime foi uma chácara em Araçoiaba da Serra em 2011. O julgamento começou por volta das 11 horas da manhã. Yuri Milani Barizon, hoje com 23 anos, é acusado de ser o mandante das mortes do padrasto e da irmã de 14 anos e também da tentativa de homicídio da própria mãe e de uma outra irmã que foram baleadas, mas se recuperaram. O crime aconteceu no dia 14 de outubro de 2011 em uma chácara na cidade de Araçoiaba da Serra. De acordo com a acusação, Yuri planejou o crime e pediu ao primo Michael Barizon e um amigo, Leandro da Costa, que matassem toda a família por medo de perder a herança. Yuri teria esperado tudo acontecer dentro do carro em frente à casa. Depois foi à polícia alegando ser vítima de um roubo. Na semana seguinte, Yuri foi apresentado como principal suspeito. Durante a fase policial, os suspeitos teriam admitido o crime, mas agora a defesa nega tudo. Hoje foram ouvidos pelo júri a mãe de Yuri, além do delegado responsável pelo caso, doutora Cássia Aparecido Leite. Os réus não quiseram se pronunciar. A sentença deve ser decidida por júri popular, composto por 7 jurados. Nolan Robertos, de Sorocaba, para o Noticidade. A seguir, obras paradas, moradores de Sorocaba lamentam essa situação. O ex-prefeito fala com a nossa equipe. Será que não era uma discordância demais da administração que o senhor fazia? Tamo junto ou não? Como cidadão que mora em Sorocaba, o senhor está satisfeito, sim ou não, porque com a cidade? Uma cidade de títulos que agora não são mais falados, obras que foram valorizadas como patrimônio, mas estão paradas. Nossa equipe, após receber inúmeras reclamações de moradores, faz um raio-x de Sorocaba com o olhar de quem depende dos serviços públicos. As placas são imponentes, anunciam centenas de obras, mas os prazos aqui não passam de ficção. Unidade de pronto atendimento do Éden. Deveria ter ficado pronto em novembro do ano passado, mas a obra está parada. Esta Casa do Cidadão, uma espécie de poupa-tempo municipal na Vila Hortência, está praticamente pronta, mas ainda não foi entregue. O prédio custou R$1,5 milhão e deveria ter sido entregue em fevereiro. E foi bem pedido num prazo, não foi entregue, né? E isso deixou a desejar. E é uma coisa que favorecia para todo mundo. Isso com certeza, não é só minha opinião. O problema também atinge os transportes. Este viaduto deveria ligar o bairro Pinheiros à Avenida Dom Aguirre. Parece quase pronto, mas não tem ligação com a via. Passar aqui de moto, por exemplo, só no improviso. São obras iniciadas no governo de Vitor Lippe, do PSDB, eleito em 2004 e reeleito 4 anos depois, com a aprovação popular suficiente para emplacar um sucessor no Palácio dos Tropeiros, Antônio Carlos Panunzio. Muitos prédios que seriam entregues pelo governo seguinte ainda estão cheios de materiais de construção e pedreiros, fechados ao público. Em 2008, Vitor Lippe recebeu da Fundação Abrinq o título de Prefeito Amigo da Criança, em razão de ações e projetos desenvolvidos para a infância. Este ano, na Câmara, ele disse que com a conclusão de obras, Sorocaba passaria a contar com mais 1.800 vagas em creches. O problema é que elas fazem parte da lista de obras atrasadas. Esta aqui, no Jardim Alegria, na região do Éden, deveria ter ficado pronta em abril. Acabaram as eleições, as obras estão paradas, um monte de mãe precisando trabalhar, não tem quem deixar filho e as obras estão aí, do jeito que vocês estão vendo aí, né? Difícil está, porque tem muita criança aí para poder botar na creche e aí não tem, né, vaga. Na mesma região, uma oficina do saber ainda não tem aulas em período integral. Logo em frente está em construção um ginásio poliesportivo, que tinha previsão inicial para o último mês de fevereiro. A obra custa R$2.600.000 e foi iniciada em 2011. Quem mora por aqui lamenta o atraso. E a gente que precisa não tem. Nós pagamos, mas nós não recebemos nada em troca. Já no bairro Ebert de Souza, na zona norte de Sorocaba, a oficina do saber com investimento de R$1.900.000 está inacabada, mesmo com a previsão de entrega para novembro do ano passado. Mesma situação de uma escola municipal no bairro Santa Esmeralda, que tinha previsão de entrega para março de 2012. No lugar de alunos, só operários da construção civil.
Esta creche, construída em parceria com o governo federal, começou a ser erguida em 2011, com previsão para ser entregue em agosto de 2012. A data foi atrasada para fevereiro de 2013 e até agora não foi finalizada. Eu fico, às vezes a minha filha, um ajuda o outro, mas está difícil, a gente precisaria de uma creche. E nessa semana, o ex-prefeito de Sorocaba, Vitor Lippe, que hoje é presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba, em uma entrevista falou sobre as diferenças de governo e dessas situações mostradas na reportagem. Apesar do mesmo partido do atual prefeito, Antônio Carlos Panunzio, a administração parece ser outra. Acompanhe o bate-papo que fiz com o Vitor Lippe. Estou à sua disposição para as suas perguntas. Então vamos lá. Secretarias. A gente pode perceber nas últimas semanas que houve um grande corte, uma grande diferença na administração, na gestão da Prefeitura de Sorocaba. A impressão que é causada hoje, até por conta das entrevistas e do depoimento do prefeito Panunzio, que ele diz que isso é feito para cortes. Então, o senhor mostra que esbanjava dinheiro? Bem, Simone, nós trabalhamos com cenários de futuro. Eu tive oportunidades de fazer o equilíbrio financeiro da prefeitura, a arrecadação vinha num crescente e eu sempre tive a prudência de gastar aquilo que nós arrecadávamos. Então, isso é feito em cima de cenários que mostram que hoje a arrecadação da prefeitura não está equivalente ao que se esperava. Então, nesse momento, o gasto está maior do que a arrecadação. O senhor entregou a máquina com ou sem dívida? Como estava o caixa? Não temos dívida. Nós até passamos com um superávit para esse ano de 20 milhões de reais. No entanto, nós trabalhamos sempre com cenários. Nós estamos sempre projetando o futuro. É assim que você tem... Existe um reforço para continuar com as secretarias, com esses planejamentos todos que o senhor implantou, e aí tiraria de uma outra forma? Mas eu quero crer que, embora algumas secretarias estejam juntas agora, né, você vai ter algumas economias, mas sem tirar os programas que estão em andamento. Tá, mas o senhor disse que ele está certo em unir. Então, se pudesse unir antes, o senhor gastou mais. Eram mais secretários, eram mais secretarias. Sim, mas o cenário do ano passado me permitiu ter essas secretarias, e não são só as secretarias. Eu acho que é uma série, é um conjunto de medidas que ele está tomando exatamente para mostrar para a sociedade que ele está dando a sua parcela de contribuição para reduzir os gastos públicos, para procurar buscar eficiência. Cada momento é um momento. Uma questão que eu quero colocar com o senhor, até pela cobrança de telespectadores, moradores do Sorocaba, em relação que o senhor fazia a questão do Sorocaba ser reconhecida não só na cidade, na região, no país e até fora do país. Alguns títulos que o Sorocaba tinha. Então, vou até citar aqui, que é o prefeito empreendedor do Sebrae, selo de cidade verde e azul, cidade educadora, recebeu o prêmio prefeito amigo da criança, a virada cultural que existia e que tinha uma movimentação grande de pessoas de fora, que hoje não tem mais. A questão também do Sorocaba Total, que é uma obra de mais ou menos 30 quilômetros no sistema viário. O que aconteceu? Alguns foram excluídos, outros deixam de ser divulgados e aí a mídia não tem esse retorno, porque a população, a impressão que tem que acabou. Não, Simone, veja bem, esse foi uma conclusão do trabalho de 8 anos. Naturalmente que tivemos bons resultados, tivemos uma boa avaliação, Sorocaba se destacou realmente no cenário nacional e o Panunzio vem dando continuidade a isso, mas ele está muito no começo. Hoje as pessoas cobram, a gente tem várias fotos desde o começo do ano de telespectadores que nos enviaram imagens que não aconteciam, como por exemplo o Mato Alto, que todo mundo ficou muito chocado com isso, e a justificativa era a chuva. Então, com chuva ou sem chuva, não é nem puxação de saco. Eu acho que era um dever que o senhor tinha na administração da cidade, realmente manter a cidade limpa. E aí, nós não tínhamos esse cenário. E a questão da virada cultural, que o senhor falou que é muito cedo, é cedo, mas não acabar. É cedo para acabar e não é cedo para receber novos títulos. Secretarias que têm fim, projetos que têm fim. Será que não era uma discordância demais da administração que o senhor fazia? Estamos juntos ou não? Sem dúvida que nós estamos juntos, Simone. Eu entendo até essa expectativa, porque estive 16 anos na prefeitura, né? 8 anos como secretário da Saúde, 8 anos como prefeito, e é lógico que o resultado no final da administração é muito mais intenso do que no começo de uma administração. O Panunzio, ele está dando continuidade à grande maioria dos programas. Um outro programa, ele realmente não conseguiu nesse momento, questão da virada cultural, nesse ano. Ele quer fazer o ano que vem, quer dizer, nesse momento ele teve que
que se ajustar a algumas questões, não conseguiu fazer. A questão também da beleza da cidade, ele tem uma preocupação especial, porque sabe da importância disso e sabe quanto o sorocabano está acostumado com essa questão. Hoje é um valor que a cidade tem. E nós tivemos algumas dificuldades aí em janeiro, fevereiro, mas você vê que rapidamente agora a Secretaria de Obras já está recuperando a cidade, está deixando a cidade bonita novamente. Como é que o senhor vê essa questão de obras paradas? O principal fator de atraso das obras é porque não é só a prefeitura que está sofrendo com isso, todo mundo. Quem precisa de 30 funcionários consegue contratar no máximo 20, quem precisa de 60 consegue 40, 45. Isso acaba atrasando as obras. Não houve nenhum erro aí, não houve nenhuma intenção, pelo contrário, porque atrasar a obra, ninguém ganha eleição atrasando obra, pelo contrário. Mas elas foram entregues como se tivessem ordem. Muito pelo contrário, Simone. Eu não entreguei nenhuma obra que não tivesse sido concluída, pelo contrário. Eu entreguei várias obras depois da eleição. Então, essas obras não foram entregues, elas estão sendo construídas, estão sendo concluídas agora pelo governo Panuzzo. No planejamento, não seria mais prudente, menos e melhor? Eu acho que não, porque todas as obras estão sendo feitas com qualidade. Agora, eu quero te fazer uma pergunta para a gente encerrar esse bate-papo, essa participação do seu especial aqui no Noite Cidade. Não como presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba e nem como ex-prefeito de Sorocaba, como cidadão que mora em Sorocaba. O senhor está satisfeito, sim ou não, com a cidade? Bom, eu que estou dentro do governo... Não, como morador de Sorocaba. Mas eu tenho informações, Simone, que vocês não têm. Mas aí que tá. Fica mais fácil para o senhor justificar. Como morador, chegou na cidade alguém para o senhor apresentar como morador. O senhor está satisfeito com o que vê hoje? Porque o morador só pode falar aquilo que ele não vê. Coisas podem ser feitas, mas se não chega a comunicação, ele não sabe. Não, Simone, eu continuo, até porque eu tenho que mostrar a cidade para as pessoas que vêm aqui para o Parque Tecnológico e todo mundo elogia Sorocaba. Nós estamos bem à frente das outras cidades, em infraestrutura, em beleza. Algumas dificuldades que nós passamos, nós já estamos superando, que é a questão dos tapa-buracos. O governo Panuzzo vai trazer agora recursos para fazer recapeamento, que eu não consegui fazer na quantidade que nós precisávamos. Eu não tenho nenhuma dúvida que Sorocaba vai ganhar muito com esse governo, é só uma questão de tempo. Não pode demorar muito. Obrigada pela participação, Vitor Lippe. E o Noite Cidade abre espaço para que o atual prefeito Antônio Carlos Panunzio se pronuncie. O Noite Cidade termina aqui. Fique agora com a SBT Brasil. Tenha uma excelente noite.